Lord of Mysteries capítulo 652 Pistas das Sereias. Caçador mais forte. Klein ficou chocado com esse apelido. Depois de recordar cuidadosamente, ele percebeu que o homem não tinha uma recompensa pela sua cabeça. Isso significava que a descrição que Anderson Hood fazia de si mesmo no mundo dos sonhos era real e confiável. Ele era mais um caçador de tesouros. Infelizmente, German Sparrow não matou nenhum almirante pirata. Caso contrário, eu seria o caçador mais forte. Klein não baixou a guarda enquanto olhava friamente para o homem. Contanto que Anderson Hood mostrasse algum sinal de anormalidade, ele imediatamente jogaria o amuleto em sua mão. Afinal, o encantamento de ativação era o mesmo. Em sua sequência, ele poderia fazer isso simultaneamente enquanto injetava sua espiritualidade. Ao ouvir a explicação da Almirante das Estrelas, Anderson balançou a cabeça seriamente. Não, eu não sou o caçador mais forte. Ah, ele ainda é bastante humilde. Klein suspirou interiormente. Anderson riu e acrescentou. Almirante das Estrelas, se você realmente insiste, então é melhor adicionar a condição. Abaixo de um semideus. Sim, o caçador mais forte abaixo de um semideus. Retiro o que acabei de dizer. Os cantos da boca de Klein se contraíram indiscernivelmente. Não vendo resposta da Almirante das Estrelas, Anderson naturalmente baixou os braços. Essas águas são muito perigosas, mas contêm muitos tesouros. Nesse sentido, acredito que vocês dois sabem muito bem. No passado, muitos aventureiros, ou mais precisamente, caçadores de tesouros, entraram nestas águas em busca de nossos encontros fortuitos, mas a maioria deles não saiu vivo destas águas. Estou falando da maioria. Então sempre há alguns sortudos que conseguem obter itens e ingredientes enquanto saem com sucesso. A equipe de caça ao tesouro em que participei foi organizada por 2 caçadores de tesouros com experiência nesta área. Afirmaram estar muito conscientes de quais ruínas não devem ser exploradas na primeira metade da rota segura, e quais ruínas podem ser tentadas. Eles também alegaram saber quais métodos deveriam ser usados para caçar vários tipos de monstros, bem como quais métodos deveriam ser usados para evitar criaturas malignas que perderam o controle. Sempre tive curiosidade por estas águas e fui convencido por elas e juntei-me à expedição. E então? Cattleya olhou para a figura à sua frente com seus olhos negros que tinham um tom roxo. Anderson suspirou e disse. Foi muito tranquilo no começo, o mais tranquilo possível. Evitamos o perigo e obtivemos muitas das relíquias deixadas por antigos exploradores, e também caçamos alguns monstros e obtivemos vários ingredientes. Tudo mudou quando descobrimos um estranho templo numa ilha submersa. Havia muitos murais que permaneceram intactos. Este senhor também viu isso no mundo dos sonhos. Ele usou o queixo para gesticular para Klein. Isso não é importante, respondeu Klein calmamente. Anderson balançou a cabeça e sorriu amargamente. Um dos murais era muito sinistro. Descrevia uma peregrinação avançando em meio a um mar aberto. O líder da peregrinação é retratado como um anjo, com longos cabelos prateados que chegam às costas. Ele tinha características faciais muito suaves. Fui o primeiro a chegar diante daquele mural. Estendi a mão direita e habitualmente delineei as várias linhas no ar. É verdade, eu realmente não toquei nele. Eu estava a pelo menos 5 centímetros de distância, mas, para minha surpresa, o anjo do mural de repente abriu os olhos. Seu apelido de caçador mais forte deve ter sido forçado porque você atraiu muitos problemas. Klein zombou silenciosamente, sem qualquer sentimento de piedade. Anjo de cabelos prateados? Cattleya perguntou em resposta. Sim, mas não tenho certeza de qual anjo é. Pelo menos não apareceu em nenhum dos retratos das 7 igrejas. É claro que o artista do mural pode tê-lo adicionado casualmente, e pode não ser real. Anderson estava prestes a levantar a mão para pentear os cabelos, quando descobriu que o homem vestindo uma camisa de gola redonda, uma jaqueta marrom, pantalonas e um boné escuro, o encarava com frieza. Parecia que qualquer ação anormal resultaria no ataque do homem sem hesitação. Mas naquele momento Klein estava pensando em outra coisa. Esse sujeito é muito profissional quando se trata de arte. No mínimo, a pessoa típica não seria capaz de conhecer tantos retratos religiosos. Cattleya,
que não recebeu uma resposta adequada, imediatamente virou a cabeça para Klein, seu olhar cheio de curiosidade. Ela acabara de ouvir de Anderson Hood que German Sparrow tinha visto o mural. Talvez este membro da organização que foi presenteado pelo Senhor possa reconhecer o anjo. Catleya teve uma sensação inexplicável de que German Sparrow poderia realmente saber a resposta. Considerando como a Madame Eremita seria capaz de obter a resposta no próximo clube de tarô, a partir de uma pergunta casual, Klein não hesitou em simplesmente dizer: Devorador de caudas, Ouroboros. Devorador de caudas, Ouroboros? O anjo do destino? Aquele rei dos anjos? Catleya, sem saber, franziu os lábios enquanto o tom roxo em seus olhos se tornava um pouco mais óbvio. A última vez que ouviu esse nome foi no clube de tarô, graças à senhorita Justiça. E essa foi a primeira vez que ela soube da existência dos reis dos anjos. Ela nunca esperou obter pistas deles no mundo real em apenas alguns meses. Devorador de cauda Ouroboros? Anderson ruminou sobre o nome atordoado. Klein não falou mais nada, demonstrando desinteresse em explicar. Vendo como a almirante das estrelas não falava uma palavra, Anderson só conseguiu rir e continuar. Achei que estava tendo alucinações porque o mural não mostrou nenhuma anormalidade depois disso. Depois disso, nossa equipe se dividiu em duas. A maioria deles ficou assustada com meu relato e acreditou que não deveriam continuar explorando o templo. O terço restante desejava obter mais tesouros e começou a se aprofundar no templo. Esperamos um dia inteiro. O meio-dia trocou com a noite 3 vezes. Mas eles não voltaram. Éramos todos excelentes caçadores de tesouros, então sabíamos que algo devia ter dado errado. Depois de fazer algumas confirmações, não ousamos ficar mais nem esperar. Saímos imediatamente do templo e embarcamos no navio para retornar por onde viemos. Já havíamos recebido bastante e não queríamos correr mais riscos. Espere, nenhum de vocês teve a intenção de salvar seus companheiros. Sim, uma equipe de caça ao tesouro que é temporariamente formada só se preocupará consigo mesma e com os poucos amigos que conhece quando encontrar perigo. De acordo com minha experiência, aqueles seus companheiros que desapareceram podem estar comendo dedos de cadáveres. Klein satirizou e não repreendeu Anderson. Anderson suspirou novamente e disse: Depois de sair daquele templo, descobri que havia algo anormal em mim. Por um lado, tive muito azar, com tudo o que faço falhando. Mesmo bebendo cerveja light em silêncio, alguém pode usar o barril de cerveja como vaso sanitário e mijar nele. Bem, não foi isso que encontrei. Foi meu companheiro. Por outro lado, obtivemos o controle de nós mesmos em nossos sonhos. Já não estávamos mais em devaneio e sabíamos de alguma coisa, mas não tínhamos como agir. Portanto, vários dos meus companheiros, 1/3 do número original de pessoas, aventuraram-se profundamente no mundo dos sonhos. Eles nunca voltaram. Catleya, que estava ouvindo em silêncio, perguntou: E os corpos deles no mundo real? Eles se transformaram em monstros, matando vários dos meus companheiros e marinheiros restantes. Anderson respirou fundo. Podemos ter matado esses monstros com sucesso, mas devido à falta de marinheiros, além de termos encontrado uma maré de azar, não conseguimos chegar a esta ilha a tempo antes da chegada da tempestade. Portanto, nosso navio afundou. Da mesma forma para o nosso saque. O resto dos meus companheiros se afogou. Foi atingido por um raio, ou foi comido pelos monstros subaquáticos. Eu não vi tudo sozinho. Quanto a mim, fui relativamente mais forte e tive mais sorte do que eles. Fui enviado voando pelas ondas e nadei com sucesso até a costa desta ilha, e comecei a tentar criar uma canoa para deixar esta área. Como você pode ver, até meu machado final quebrou. Também se refletiu no sonho. As frases finais de Anderson foram dirigidas a Klein. Eles realmente são um grupo de caçadores de tesouros atormentados pela má sorte. Klein interiormente desenhou a lua carmesim para ele. Ele acreditava que a descrição de Anderson provavelmente era real. Sua experiência não parecia ter sido inventada do nada. No entanto, não se sabia se ele estava escondendo alguma coisa. Talvez Anderson realmente tenha ido fundo no templo e comido os dedos dos cadáveres antes de sair, acreditando que estava bem. Talvez ele já tivesse explorado vários lugares no mundo dos sonhos e tivesse sido corrompido por alguma criatura desconhecida de maneira discreta.
Depois que Anderson Hood terminou de contar sua experiência, ele sorriu para Catleya e para o homem cujo nome ele não sabia. Tenho a honra de ser passageiro do futuro. Eu pagarei a passagem. Ele parecia não se importar com o pagamento. Catleya mais uma vez virou a cabeça para Klein, como se perguntasse se ele aceitaria. Isso quer dizer que você está inclinado a aceitar o pedido dele? Você não vai fazer nenhum teste? Tenho que ultrapassar a névoa cinzenta para adivinhar antes de poder fornecer uma resposta clara. O que lhe dá confiança? Um poder Beyonder obtido quando um espreitador de mistérios atinge a sequência 5? Klein descobriu muitas informações através do olhar de Catleya. No momento em que hesitava, Anderson disse apressadamente: Estou muito familiarizado com o caminho a seguir. Posso ajudá-los a evitar os perigos latentes na rota marítima segura, e posso lhes dizer quais ruínas não devem ser exploradas. Também posso avisar com antecedência, para evitar os cantos das sereias a tempo. Cantos das sereias? Os olhos de Klein quase brilharam porque ele precisou de muito esforço para manter a imagem de German Sparrow. Sim, há um dia de viagem daqui, e quero dizer um dia em termos do mundo lá fora, vamos dar uma volta em torno de uma ruína e virar. Ao dizer isso, Anderson de repente percebeu algo, enquanto fechava a boca com um sorriso sem dizer nada mais. Klein pensou por um momento, e tirou uma moeda de ouro na frente de Anderson, enquanto recitava silenciosamente. Anderson Hood é problemático. Ele repetiu 7 vezes, e passou pelo processo padrão de adivinhação, mas não tinha nenhuma esperança de resposta. Foi um teste para o Anderson. Se Anderson realmente fosse problemático, ele definitivamente mostraria sinais de culpa. Afinal, não tinha certeza do padrão de adivinhação de German Sparrow, e não era capaz de determinar se conseguiria interrompê-lo com sucesso. Ding! A moeda de ouro foi lançada ao ar antes de pousar. Klein olhou para ele antes de colocá-la no bolso. Sem problemas. Mais tarde farei uma confirmação indo acima da névoa cinzenta. Klein acrescentou interiormente. Catleya olhou para Anderson e assentiu. Eu concordo com o seu pedido. No entanto, depois de sairmos dessas águas, você precisa entregar metade do que tem. Se não houver nada, também não levarei nada. Anderson ficou em silêncio por alguns segundos antes de sorrir novamente. Fechado! Tendo encontrado uma saída, ele relaxou claramente enquanto sorria. Além disso, devo avisá-lo que, embora meu azar esteja limitado apenas a mim, você deve ter cuidado porque posso atrair monstros. Claro, acredito que com você, este cavalheiro e eu, deveríamos ser capazes de garantir nossa segurança. Assim que ele disse isso, a ilha inteira tremeu. Uma nuvem de fumaça emanava da floresta primitiva. Não me diga que um monstro está realmente chegando. Anderson subconscientemente ficou boquiaberto.